Olá, amigos e amigas do canal Na Linha de Contato. A invasão da Baía dos Porcos, conhecida em Cuba como a Batalha de Girón, fazia parte da chamada Operação Mangusto, que tinha como objetivo derrubar o governo cubano simpático à União Soviética e eliminar Fidel Castro, o líder da Revolução Cubana. Foi uma tentativa frustrada empreendida por um grupo de cubanos treinados e armados pelos Estados Unidos de invadir a costa sudoeste de Cuba. Este grupo, chamado Brigada de Assalto 2506, fora treinado e dirigido pela CIA e pelas Forças Armadas dos Estados Unidos. A tentativa de invasão ocorreu no mês de abril de 1961, quando ainda não tinha nem 3 meses que o presidente John Kennedy havia assumido a presidência dos Estados Unidos. A Brigada de Assalto 2506, que realizou os desembarques na Baía dos Porcos no dia 17 de abril de 1961, era composta por 1.511 homens treinados pelos norte-americanos em táticas de guerra regular e de guerrilhas. Eles esperavam que assim que fosse iniciada a invasão, receberiam apoio da população cubana, o que não ocorreu. A invasão seguiu um plano traçado ainda na gestão do ex-presidente norte-americano Eisenhower. Eisenhower foi sucedido por John Kennedy, que deu andamento e apoio à execução do plano, mas deixou bem claro que as Forças Armadas dos Estados Unidos não se envolveriam diretamente nas ações. Em abril de 1960, a CIA começou a recrutar cubanos exilados para compor a força de invasão. Os exilados receberam treinamento nos Estados Unidos, no Panamá e na Guatemala. Os treinamentos com paraquedistas foram feitos na Guatemala. Treinamentos com navios de ataque e desembarque foram feitos na costa de Porto Rico. Treinamentos com blindados, técnicas de demolição e infiltração foram feitos nos Estados Unidos e pelo menos 6 bombardeiros leves B-26 Invaders foram usados nos treinamentos. A CIA forneceu suprimentos e armas aos rebeldes, usando cargueiros Douglas C-54 para o transporte. Em abril de 1961, os integrantes da Brigada 2506, juntamente com navios e aeronaves que seriam empregadas na operação de invasão, começaram a ser transferidos para Puerto Cabezas, na Nicarágua. Naquela época, as Forças Armadas de Cuba eram treinadas e equipadas pela União Soviética. Suas fileiras contavam com tanques T-34 e IS-2, blindados Su-100, canhões de 105 e de 120 milímetros e diversas peças pequenas de artilharia. A Força Aérea Cubana era equipada com bombardeiros leves Douglas P-26 Invaders, caças Hawker Sea Fury e bombardeiros Lockheed T-33, além de aeronaves fabricadas na União Soviética. A inteligência cubana, apoiada pela agência de espionagem soviética, a KGB, através de sua rede de espiões, tinha informações de que uma tentativa de invasão era iminente, e isso deu tempo para que Fidel preparasse as defesas da ilha. No dia 13 de abril, a rádio de Moscou chegou a fazer uma reportagem dizendo que os Estados Unidos e a CIA planejavam invadir Cuba dentro de, no máximo, uma semana. De fato, a tentativa de invasão ocorreu 4 dias depois da reportagem. O jornal Washington Post informou no dia 26 de abril de 2000 que a CIA tinha informações de que os soviéticos sabiam da data da tentativa de invasão, mas preferiram não informar ao então presidente John Kennedy. Em 15 de abril de 1961, por volta das 6 horas, hora de Cuba, 8 bombardeiros B-26 Invaders
pintados pela CIA com as cores da Força Aérea Cubana e pilotados por cubanos, decolaram da Nicarágua, foram divididos em 3 grupos e atacaram simultaneamente 3 bases aéreas cubanas, com a finalidade de debilitar a Força Aérea de Fidel. Nesta missão, foram destruídos um cargueiro C-47, um PBY Catalina, 5 B-26, um DC-3, um Sea Fury, um T-33, 2 P-47 Thunderbolt, além de outras aeronaves de menor importância. Durante este ataque, um B-26 da Brigada 2506 foi atingido por fogo de artilharia, tendo sua tripulação sofrido 2 baixas. Alguns dados de mídia dizem que John Kennedy cancelou um segundo bombardeio aéreo que seria feito contra as instalações da Força Aérea Cubana. Na noite do dia 16 de abril de 1961, a frota invasora, composta por 7 navios, se aproximou a cerca de 5 quilômetros das águas territoriais de Cuba e ficaram aguardando a ordem de atacar. Na noite de 17 de abril, deu-se início à invasão com os navios de desembarque entrando na Baía dos Porcos, transportando tanques, munições e os exilados treinados e armados pelos Estados Unidos. Como era lua cheia, milicianos pró-Castro que patrulhavam a área avistaram os navios e, via rádio, alertaram as autoridades cubanas. Quando os exilados desembarcaram e tentaram avançar, foram atacados pelas forças de Cuba que já estavam esperando. Ao amanhecer, 6 aeronaves cubanas atacaram os navios que ainda estavam na praia desembarcando tropas e suprimentos. Às 7h30, 5 C-46 e um C-54 lançaram suprimentos e 177 paraquedistas da Brigada 2506. Boa parte destes suprimentos se perderam ao cair em um pântano. Um pouco mais tarde, mais paraquedistas foram lançados na região. A partir das 9h, tropas e milicianos leais ao governo, além de veículos blindados e tanques T-34, começaram a chegar e os combates se intensificaram. Segundo relatos de um veterano que participou da ação, nas primeiras 24 horas após o desembarque, eles conseguiram resistir aos ataques das forças cubanas. Então, a Força Aérea de Cuba passou a fazer a cobertura da área, impedindo que os rebeldes recebessem suprimentos por via aérea. Também atacou e afundou o navio que transportava os suprimentos, deixando os invasores sem munição. Você que gosta do nosso conteúdo e deseja apoiar e ajudar o canal a crescer, não se esqueça de clicar no joinha e deixar o seu like. Clique também no sininho para receber as notificações de nossos próximos vídeos. Se inscreva no canal e sinta-se à vontade para deixar seus comentários. Sua inscrição, seu like e seus comentários são muito importantes, pois farão com que o YouTube mostre o nosso conteúdo a um número maior de pessoas, nos dando assim mais visibilidade. Algumas informações dizem que Fidel Castro assumiu pessoalmente o comando de suas tropas e as reuniu em Playa Girón, perto de onde os invasores haviam desembarcado, e a partir dali passou a coordenar as ações de defesa das forças cubanas. Houve também embates entre aeronaves do governo e da Brigada 2506, e pelo menos 5 B-26 pertencentes aos invasores foram abatidos pelos T-33. Durante a noite do dia 17, as posições dos invasores foram atingidas por bombardeiros B-26 do governo cubano. Por volta das 17 horas do dia 18, aeronaves B-26, comandadas por pilotos contratados pela CIA, atacaram um comboio com 12 ônibus que acompanhavam tanques e blindados, causando várias baixas. Os veículos transportavam civis, milicianos e soldados.
A última missão de combate aéreo realizada pela Brigada 2506 foi composta por 5 B-26. 4 destes aviões eram pilotados por americanos contratados pela CIA. Um Sea Fury e 2 T-33 abateram 2 destes aviões, causando 4 vítimas entre os americanos. Os invasores tinham esperanças de que no auge dos combates a Força Aérea Americana lhes desse apoio. Durante 2 dias, eles resistiram a uma chuva ininterrupta de fogo proveniente dos tanques, aviões e artilharia. O apoio da Força Aérea dos Estados Unidos não veio. Sem este apoio, com falta de suprimentos e de munição, e fustigada por intenso fogo das forças de Fidel, a Brigada 2506 recuou em direção às praias, em busca de melhores posições de combate. No dia seguinte, 19 de abril, 2 destroyers americanos foram até a Baía dos Porcos para resgatar os combatentes sobreviventes, mas foram alvos de disparos vindos das forças cubanas e foram obrigados a recuar. Segundo algumas fontes, os destroyers tinham ordens de não revidar ao fogo. O resultado final foi que esta aventura se transformou em um desastre para os invasores, para a CIA e para a administração Kennedy. Após 114 baixas, sem munição e encurralados pelas forças de Fidel, os invasores se renderam às tropas cubanas. Algum tempo depois, 1.113 prisioneiros foram trocados com os Estados Unidos por 53 milhões de dólares que foram enviados a Cuba na forma de alimentos e remédios. Se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe nosso conteúdo e ative o sininho para receber notificações de nossos próximos vídeos. Se você já é inscrito, o nosso muito obrigado.